Abençoado, graça e paz a todos. Shalom, Ronaldo. Shalom. Graça e paz, Denis. Shalom, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço Boa vocês. É uma tarde. satisfação imensa de receber vocês aqui para a gente adquirir mais conhecimento, a gente conhecer o conhecimento, o entendimento que o Ronaldo vai nos transmitir hoje referente a Torá e a Taná. A forma correta que eles interpretam o Primeiro Testamento. Porque tem uma confusão muito grande em torno do cano que já está montado, né? Tanto o Primeiro Testamento quanto o Segundo Testamento. Então, eu gostaria que o Ronaldo se apresentasse e desse as considerações dele aí, né? Depois o Denis também. Erev Tov, Shavuot Tov, que é boa semana, né? Quando é o final de Shabbat. E meu nome é Ronaldo Jacob. E estudei, né? Como você disse assim, estudei exegese com Felipe Moura. Não sei se vocês conhecem o Felipe Moura. Eu fiz alguns cursos com ele de exegese, aprendi coisa pra caramba. Já fui ortodoxo, mas cresci dentro do judaísmo Masorti, que é o judaísmo que eles chamam de reformista, mas na verdade ele não é tão liberal quanto a congregação israelita paulista, mas também não é ortodoxo como grupos, né, o pessoal que anda de chapéu preto, etc. Então tem vários grupos. Então eu faço parte do Masorti, que não é nem um tanto ao sol, nem tanto à terra. E sigo hoje uma linha, estou aprendendo, na verdade, estou tendo aula agora da linha de Maimônides, o Ramba. Ou seja, existe até a frase, né, de Moshe até Moshe, não houve ninguém maior que Moshe. Ou seja, de Moisés até Moisés, não há ninguém maior que Moisés. E Moisés, Maimônides, ele cria tudo aquilo que a gente conhece da lei judaica hoje, através do Mishneh Torah. E ele também escreve um livro chamado O Guia dos Perplexos, onde ele traz a forma mais correta de se ler e interpretar as escrituras hebraicas. Entendi. Então, assim, vamos começar já com uma perguntinha aqui. O Paulo perdeu a introdução aí, mas, Paulo, vou resumir para você aqui. Ele explicou a forma como ele estuda, né, da onde ele se formou, estudou, da onde ele está adquirindo os conhecimentos, né, e a gente vai aqui ouvir a interpretação da forma que os judeus interpretam o Primeiro Testamento, né, para ver se corrobora com aquilo que a gente aprendeu nas igrejas e se aquilo que a gente prega hoje em graça nos canais que a gente prega hoje. Então, não é debate, entendeu? Para a gente adquirir conhecimento, aquilo que o Ronaldo vai trazer de interpretação da Torá e da Taná. Então, assim, eu vou fazer a primeira pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, Éden, a cobra falando, aquelas coisas, aquela situação que aconteceu ali, que é colocado, que está ali canonizado, que o pessoal pega como forma literal. Qual que é a interpretação judaica para isso? Então, Maimônides, ele nos explica no Guia dos Perplexos, no capítulo 1, na parte 1, né, que aquilo não é literal, tá? Primeiro, que é um conto baseado no conto de Anumaesh. É um conto sumério que depois da estadia do povo de Israel na Babilônia, foi escrito essa parte de Bereshit, de Gênesis, como uma crítica à religião babilônica. Então, se desenvolve ali uma história, ou seja, um conto ou um midrash, para falar a origem de tudo, combatendo uma ideia ou uma crítica à religião dos babilônicos. Então, esse texto ele surge justamente após a saída do povo de Israel da Babilônia. Então, o texto não é literal e nada que acontece ali é real. Então, Adão não existiu, Eva não existiu, Caim e Ravel não existiram, são apenas arquétipos. Então, o que nós temos ali? Adam é um homônimo. Homônimo é quando uma palavra ela tem mais de um sentido.
ou seja, ela não representa apenas uma coisa só. Adam se refere à humanidade, tanto que Deus cria Adam, depois Ish e Shah, homem e mulher. Então, Adam é a humanidade. Rava, que é Eva, é vida, existência. Então, a humanidade e a vida andavam juntos, foram criadas juntos. Adam também representa o reino de Judá e Rava, Eva, representa o reino de Israel. Então, é o homônimo, ou seja, tem uma mistura ali para passar uma mensagem. Nahash, a serpente, ela representa a astúcia, e Nahash também, como homônimo, é o símbolo da sabedoria dos babilônicos, e inclusive tem a serpente de Asclépio. Então, a serpente sempre foi representada dentro das culturas pagãs como um símbolo de sabedoria. Aí o autor lá de Bereshit, de Gênesis, ele chega e fala, não, a sabedoria das nações não é sabedoria. E sim, aquilo que é um sussurro, aquilo que vem de mansinho para enganar as pessoas. Porque a única sabedoria verdadeira é a sabedoria de Deus. E não a sabedoria dos povos pagãos. Então, o autor ele vem e escreve uma crítica. Aonde? Eva é Israel, que come o fruto da idolatria do sacerdote idólatra. Então, se você lembrar, os sacerdotes dos templos egípcios, eles tinham uma serpente. Sim. Se você olhar a religião egípcia, tem a serpente. Se olhar a Tiamat dentro da Babilônia, também é o dragão, né? É uma serpente, que é a representação da sabedoria. Então, a representação da religião idólatra, representada em Nahash, que tem um relacionamento com Rava, com Eva. E o relacionamento ali dentro da Torá é realmente algo sexual. Ou seja, ela teve uma relação, uma paixão, ou seja, o sacerdote idólatra teve uma paixão por Eva, uma paixão pelo reino de Israel, que é quando, no período do reino de Israel, nós vemos o reino do norte se corrompendo e fazendo deuses, ou seja, colocou Deus lá ali como forma de um boi para ser adorado, começaram a adorar os deuses cananeus, e eu acho que foi no período de Jeboão, em português é complicado. Então, o reino de Israel, não sei se vocês lembram, ele foi dividido em dois após a morte de Salomão. Sim. Então, Jeroboão e Jorão, acho que foi isso. Um ficou no reino do norte, outro ficou no reino do sul. O reino do norte começa a praticar idolatria. E depois, por causa do reino do norte, o reino do sul, que é o reino de Judá, também começa a praticar idolatria. Ou seja, é quando Eva dá o fruto para Adão comer. Ou seja, os israelitas dando o fruto da idolatria, do conhecimento idólatra, para Judá comer. Então, é um jogo de palavras, são homônimos que traz um significado. A árvore da vida é a Torá. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a consciência. Então, não tem como o texto ser totalmente literal. Isso é apenas um midrash. Então, era muito comum os antigos fazerem midrash, ou seja, contos, para explicar uma situação que acontecia no período atual em que o texto foi escrito. Então, o povo saía da Babilônia, aí eles lembraram, a idolatria começou com Israel, levando essa idolatria para Judá. Daqui a pouco, todos os dois povos eram idólatras e estavam sob a influência das religiões pagãs, que acabou levando eles cativos para a Síria e depois cativos para a Babilônia. Então, eles vão lá e escrevem um poema da criação, e também é uma crítica, o livro de Gênesis é uma crítica à religião babilônica, onde os deuses haviam criado os homens para adorar os deuses e servir os deuses, e Deus, né, ele chega e diz, não, eu criei vocês e eu sirvo a vocês. Tanto que, quando Adão come do fruto e percebe que estava nu, o que Deus faz para ele?
coloca nele roupas. Ou seja, Deus faz para ele algo que os deuses não faziam para o povo da Babilônia. Então, é uma crítica à religião babilônica, uma crítica à idolatria de Israel e de Judá. Então, mas tudo isso que você disse, pelo que eu entendi, é que ele usou um conto, uma história que já existia, Isso. para trazer um conhecimento, né, das coisas, uma linguagem para aquele tempo. Isso, para o período que saiu do cativeiro babilônico. Então, se que o usou, povo... usou um conto existente lá dos Sumérios, que é o que está hoje no livro do Gênesis. Porque naquele período era tudo uma coisa só. Eles viviam todos juntos. Então, os israelitas viviam junto com os cananeus. E quando toda essa galera foi levada para a Babilônia, eles viviam juntos na Babilônia. Então, toda aquela ciência da... Não tem lá, até no livro de Daniel, que a Daniel e os outros que eram eunucos, que foram levados, pegaram toda a ciência, ou todo o conhecimento da Babilônia. Então, através desse conhecimento da Babilônia, que eles começam a formar a própria história de Israel ali dentro, para explicar tudo o que estava acontecendo até a liberdade deles da Babilônia para de volta a Israel no período de Esdra e Neemias. E, inclusive, o Gan Eden é um jardim existente no Enumaish, que é um jardim lá da Babilônia. Ou seja, se fosse como Moisés escrever Gan Eden, se isso aí só existia na cultura babilônica. Então mostra claramente que não foi Moisés que escreveu isso. E sim... As datas são muito longe, né, Ronaldo? Muito. E a cultura de Moisés era o Egito. Então ele escreveu algo baseado na mitologia egípcia, que era que os israelitas tinham influência. Mas não, você encontra ali uma mitologia babilônica, mostrando que o texto é pós-cativeiro babilônico. Então, é uma crítica contra o cativeiro babilônico, e se acha a resposta disso que eu estou falando dentro da enciclopédia judaica. É só entrar lá, enciclopédia judaica, e colocar livro de Gênesis. Aí vai aparecer tudo que é falado sobre o livro de Gênesis, inclusive crítica, a crítica textual, dentro da enciclopédia judaica. Então, tem uma fonte sobre o que eu estou falando, tem fonte. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Ô, Denis, quer pontuar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Rapaz, agora, como o assunto estava interessante, agora eu vou fazer assim. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Fernando, o Ronaldo, a gente já estava nos bastidores ali conversando um pouquinho, né? Boa noite a todos que estão assistindo. Então, assim, eu sou Denis Bofarin, do canal Oicos Nova Aliança. Muitos acredito que já sabem. E assim, a pergunta é, que nem linkando o assunto que a gente estava, muito interessante. A Isa, nossa grande irmã Isa também, que tem um canal, fez um comentário muito interessante. Que assim, partindo do princípio, então, que o livro de Gênesis não é literal, muitos evangélicos, eles utilizam o livro de Apocalipse para linkar Satanás, que foi expulso do céu, tudo, que é a serpente do Jardim do Éden. Só que se o Gênesis não é literal, a serpente tudo não é literal, então complica muito. Espera aí, só um instantinho aqui, porque o celular... Então ficou complicado continuar defendendo essa tese de... Espera aí, só um instantinho. Que... Vamos, celular. Aí, voltou aqui. Então, assim, defendendo essa tese de Satanás, que é a serpente, que é tudo aquilo, e a história, todo o desenvolver desse ser Satanás que eles nos passam, assim, e eu, como a gente estava conversando, eu já estudei um pouquinho também desse assunto no judaísmo e é completamente diferente. Eles também não sabem dizer em que momento Satanás foi expulso e tal, e é um assunto muito complicado e muito controverso. E assim, gostaria que o Ronaldo falasse um pouquinho sobre esse ser, sobre essa situação, que no evangélico é totalmente, completamente diferente do significado de Satanás ou diabo do judaísmo. E assim, se pudesse linkar também com Gênesis. Ronaldo, pode falar. Antes de você responder essa pergunta do Denis,
que era uma das perguntas que eu ia fazer também, sobre Jó e sobre o tal diabo lá de Apocalipse. Eu queria fazer uma pergunta muito importante, que eu deveria ter feito, deveria ser a primeira pergunta da live. Quem escreveu, qual povo que escreveu a Torá e a Taná? Qual povo? E eles fizeram para a interpretação de quem? De outros povos ou deles? Qual povo? Então, a Taná, ela foi escrita... Tá mudo? Não tá, não. Alô? Alô, alô, alô? Tá não saindo a voz? Tá bem baixo. Alô? Melhorou? Não tá chegando nada aqui. Não, tá bem baixinho. Tá ouvindo? Isso aí. Agora foi? Melhorou. Agora foi. Então, a Torá, a Tanar, ela foi escrita para o povo de Israel para preservar a cultura, a tradição do povo de Israel por causa da expulsão lá do que os romanos fizeram para expulsar os judeus de Israel. Então, foi preservado os textos para manter a cultura. Então, ela vinha com... O que tem na Torá? Na Torá tem os textos da história de Israel, o texto sobre Moisés, músicas, canções, provérbios, poemas, forma de se alimentar, as leis do povo de Israel. Então, tudo aquilo ali foi juntado para preservar a cultura, porque eles estavam novamente se vendo expulsos da terra. Então, para não perder o povo de Israel fora da terra de Israel, preserva-se, então, os textos sagrados, ou seja, todos aqueles textos que são reconhecidos ali pelo Concílio de Avni, para a preservação da cultura do povo de Israel na diáspora. Apenas isso. Não era um livro que era para ser o livro religioso de todos os povos. Era apenas para preservar a cultura de um povo, assim como os ingleses entraram na Índia e tentaram destruir o livro dos Vedas, e os Vedas foram lá e preservaram os seus textos, apesar de muitos vedianos terem sido assassinados pelos ingleses por causa que eles queriam implantar o cristianismo na Índia. Então, foi salvo os textos védicos para que os védicos mantessem sua cultura, sua tradição, sua religião e seu povo dentro daquela estrutura indiana. Então, com Israel aconteceu a mesma coisa. Então, é isso que é a Tanar. Então, Ronaldo, assim, vocês, eu vou colocar você, seu povo, escrever o livro da vida de vocês, a cultura de vocês, como vocês vão viver para se isolar daqueles problemas. Da idolatria. Idolatria. Então, vocês escreveram a história da vida de vocês. Beleza. Perfeito. É isso, esse ponto que eu quero chegar. Aí, outros povos pegam esse livro seu e tentam interpretar. Qual o problema que dá? 3 problemas. Novo Testamento ao Corão. Quais são os grandes problemas do mundo? São essas 2 religiões hoje. Da onde está vindo os montes de ateus? Dessas 2 religiões hoje. E quem está interpretando as escrituras erradas? São essas 2 religiões hoje. Então, tem problema nisso aí. Ou seja, você vai pegar um texto escrito de judeu, com mentalidade judaica, dos sacerdotes judeus, lá, os levitas, aí vai catar isso e vai botar na mão de pessoas que estão dentro de uma sociedade helênica, onde nessa sociedade helênica tem Platão, Aristóteles, Copérnico, e todos os outros filósofos, aí mistura a filosofia grega com o judaísmo e forma uma religião sincrética, que não é só um sincretismo com o judaísmo e helenismo, mas também com outros deuses e outras coisas que existiam ali em Roma. Então, esse é o problema do cristianismo, no meu ponto de vista, né? É uma religião sincretizada. Ô, Ronaldo, responde para mim, assim, porque eu acho que o irmão Alexandre, que é do canal Igreja Corpo de Cristo, ele fez essa pergunta aqui. Então o livro de Gênesis foi escrito na Babilônia? Não, o livro de Gênesis foi escrito
no período em que Esra, Neemias e Zorobabel saíram da Babilônia e foram para Jerusalém construir o templo, o muro e as ruas. Exatamente. Mais ou menos em que ano? É o século IV antes da Era Comum. 400 e pouco. Então é Isso. recente antes da Era Comum. Isso. 400 e Bem pouco antes da Era antes, Comum. bem antes de Noé, bem antes de tudo aquilo, Moisés. Bem depois, na verdade, né? Não, então, eu tô falando assim, é isso, desculpa. Ele foi escrito bem depois. Bem depois. Pegando Então duas... não é testemunha ocular dos acontecimentos. Não. Quem escreveu Bereshit não foi testemunha ocular dos fatos ali narrados. Então, não tinha um cara lá lendo e escrevendo. Só por isso que são contos e lendas ali do século IV antes da Era Comum, o período em que saíram da Babilônia e foram construir Jerusalém. Então, esse negócio aí que foi escrito lá atrás não é verdade, não. Não, na verdade, se eu... E qual a fonte que você vai achar sobre isso? Crítica textual, e vai achar a fonte também na enciclopédia judaica, e também acha essa mesma fonte na enciclopédia católica. Então, Ronaldo, o conhecimento que você já expôs aí, eu já tenho acompanhado já há algum tempo, né? E é difícil a gente expor isso no nosso canal, que aí, cara, é marretada. Então, por que eu fiz essa pergunta-chave para você? Quem escreveu o livro da história dos judeus? Vocês. A cultura, a descendência judaica. Israel. É vocês. Então, quem tem que interpretar essa pergunta? Só que acontece... Israelita. Mas o que acontece? Respondendo à pergunta do irmão Paulo. Então, irmão Paulo, se você pega o Gênesis ali e você tenta interpretar da sua forma, que não foi escrito para a nossa cultura, para o nosso tempo, gera bagunça, gera confusão. Porque não foi escrito por nós, para nós. A interpretação é deles, do povo deles daquela época. É por isso que gera toda essa confusão. Porque a gente pega pessoas que não tem nada a ver com esse livro e tenta interpretar ela. É essa a confusão das religiões. Você tem expressões, então todo povo tem uma certa expressão. Por exemplo, quem consegue ouvir uma piada norte-americana e rir da piada? Todas as piadas que a gente vê dubladas em português são adaptações. Por quê? Porque para a mentalidade portuguesa, as piadas norte-americanas não têm sentido nenhum. Você não acha aquilo engraçado? Você fala, mas estão rindo do quê? Eu não vi graça nisso. Para eles tem graça, para nós não. É exatamente por esse fato de que eles têm expressões e ideias que só existem na cabeça dos norte-americanos e não está na cabeça do povo brasileiro. E é por isso que quando você dubla um filme de comédia em português, você faz adaptações para que aquilo se torne engraçado para nós em português. Então, o hebraico, a Bíblia, é a mesma coisa. Tem expressões dentro das escrituras que só o povo de Israel conhece, porque faz parte da língua hebraica. Então, faz parte da língua e do pensamento de quem está lendo. Então, se você está lendo uma coisa e você sabe o que significa aquela expressão, automaticamente seu cérebro vai dizer para você, isso significa isso. Então, vai ter uma lógica para quem tem conhecimento do hebraico. Quem não tem conhecimento do hebraico, infelizmente, está refém dos tradutores. E os tradutores são tendenciosos. Tendenciosos e vários textos adulterados, né, Ronaldo? Nossa, só a Bíblia do Thompson lá, que é a mais conhecida, a Bíblia Thompson, acho que tem 5.000 adulterações. Imagina as outras, nova linguagem de hoje. Corrigida, fiel. Corrigida fiel é um pouco mais fiel. Mas tem coisas ali que dá para ver que eles adulteraram o sentido. Ô Ronaldo, a irmã Isa, ela fez essa pergunta para você. O Ronaldo é judeu? Graças a Deus.
Sou judeu, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Ronaldo, eu vou responder essa pergunta do Alexandre, porque eu acho que ele não entendeu o porquê da live. Então, eu vou responder isso aqui para ele. Com todo respeito à educação, o que essa explicação judaica tem a ver com o Evangelho da Graça? Simples, Alexandre. Muitos, até pregadores da graça, se utiliza do livro judaico, se utiliza da Taná e da Torá para trazer conhecimento, sendo que nem hebraico sabe falar e nem aramaico. Bom, E se usam da... já cai adulteração de traduções e tudo mais. Detalhe, não sabe o contexto, não sabe o contexto da visão judaica, porque está escrito aquele texto. O porquê que está colocando ali a árvore da vida e o conhecimento no meio do mal. Não sabe. Mas está tentando trazer o conhecimento. Porque o conhecimento de quem colocou no livro ali não foi crente evangélico, não foi gente da graça. Não, o conhecimento, quem trouxe ali, quem interpreta ali é o povo judeu. Então, trazendo o conhecimento dele para o evangelho da graça, para desmistificar muita coisa que está pregando no meio da graça, que não tem base nas escrituras. Não tem. E fora outras interpolações, né? E detalhe, né, Fernando? Que transformam também em cultos exatamente parecidos com protestantes. Mesma coisa. Tá a mesma coisa. A graça é outro sistema, igual a gente já falando. Saiu lá, tá pregando contra a lei. Ó, a graça é assim, Ronaldo, pra você entender. Pega as epístolas de Paulo, que Paulo foi o evangelho da graça, e fala que os evangélicos vivem na lei. É isso, resumidamente. Então, voltando aqui no assunto aqui sobre a interpretação correta, como aqui não tinha falado para o Alexandre, quem tem que explicar o Primeiro Testamento, a Torá e a Taná, não é a gente da graça. É isso que eu trago, e eu já conversei com o Alexandre e ele sabe disso. Por isso que eu estou trazendo o Ronaldo aqui, para ele tirar essa mística, né, Ronaldo? O dele já fez a pergunta. Qual que é a pergunta da serpente? Vou repetir aqui um pouquinho. Então, é que aqui os evangélicos protestantes, eles ligam muito a serpente lá do Éden, né, que enganou Eva e tal, com a de Apocalipse, que é o dragão, que era a antiga serpente. Então, assim, se o Éden, toda a história de Gênesis não é literal, que é só uma forma de contar uma história, então logo não dá para linkar, não tem como associar, mas é o que os evangélicos protestantes fazem, e eles levam como se Gênesis, a serpente, fosse literal. E eu queria saber assim, o que é esse Satanás ou diabo que o judaísmo ele acredita, assim, ensinado pelo judaísmo, que é completamente diferente pelo evangélico e protestante? Então, vou dar duas respostas a respeito disso. A primeira, a judaica. A religião judaica, o judaísmo, afirma que esse Hasatan, ele seria um ser espiritual, né, que está a serviço de Deus. Por quê? Porque quando ele vai lá no livro de Jó, e Deus fala: ah, você viu meu servo Jó? Onde você estava? Eu estava indo de ir e vir. Ah, visto meu servo Jó, como ele é justo? Aí Satã vira e fala: tira tudo dele e vamos ver se ele é justo. E Deus diz: então vai lá e faz. Se Deus diz: então vai lá e faz, significa que esse ser, né, ele é obediente a Deus. Ele não é alguém inimigo de Deus, ele é obediente a Deus, ele está fazendo aquilo que Deus ordenou. Ele está sob submissão de Deus, ou seja, Deus é o chefe dele. Uhum. A questão é que, exegeticamente, Satanás não existe. Tá? Dentro do campo da exegese, Satanás não existe. Satã é apenas um substantivo singular, não é na língua hebraica, que representa adversário. Por exemplo, quando Davi estava junto com o rei Aquis, e o
O rei Aquis saía na batalha contra o Saul, né? Saul, o rei Saul. O rei Aquis diz: não leve este conosco, para que ele não seja Satã contra nós. Ou seja, para que Davi não seja adversário contra o rei Aquis. Então, a palavra Satã ali é apenas um adjetivo para adversário. O mesmo adjetivo, acho que se encontra na batalha de Davi e seu adversário, Golias. Golias também é um Satã. Deus, Hashem, ele é chamado de Satã no livro de Crônicas, não vou lembrar o versículo que é, mas quando Davi faz a contagem do censo, Sim. e então Deus coloca a sua face, né? Alf, da palavra hebraica Alf, coloca a sua face contra Israel por causa do censo de Davi. O livro de Crônicas traz Satã se levantou contra Israel. Por quê? Porque é um adjetivo que significa o adversário. Ou seja, aquele que está em oposição. Advogado também, né? Não, é aquele que está em oposição. Oposição. É uma palavra, é um adjetivo da palavra oposição. Aquele que está contra alguém. Não tem nada a ver com advogado, isso aí. É apenas... Não, eu falei, um advogado é um acusador. É um advogado de acusação. Não é um advogado de acusação porque não é uma pessoa. Por exemplo, está chovendo aqui na minha cidade. A chuva está em oposição contra mim, porque eu não posso sair porque está chovendo. Então, se eu precisar ir comprar alguma coisa no mercado, eu não vou poder ir porque está chovendo. Ou seja, a chuva está em oposição contra mim. Isso significa que a chuva é uma pessoa? Entendeu? Entendi, não. Uhum. Então, é um adjetivo que pode ser usado para qualquer pessoa, inclusive um adjetivo usado para Deus também, quando ele é chamado de Satã, se levantou para castigar Israel, ou contra Israel. Então, é apenas um adjetivo, não é uma pessoa. Aí você vai falar, e Jó? E o Satã de Jó? Primeiro, Jó não é um livro literal. Jó é um conto. Um conto baseado em um rei justo dos Moabitas, chamado Yoved. E Jó não é um texto literal, até porque quem escreveu o livro de Jó não foi testemunha ocular dos fatos ali narrados. E não tinha como ele subir para o espaço sideral para ver Satanás no espaço sideral. Por quê? Porque os mensageiros de Deus, dentro das escrituras, são os planetas e as estrelas, os sóis, não são espíritos. Em momento algum ali está falando de um espírito, e sim de sóis e estrelas, que são o exército dos céus. Ou seja, como eu vou te explicar isso? Antigamente, o povo sentava nas fogueiras e observavam os céus. Então, eles viam aqueles seres brilhantes que se moviam, porque o planeta está girando. Então, eles começam a girar, e para quem está aqui embaixo, percebe que eles estão se movendo lá em cima. Só que eles não tinham ideia que aquilo eram planetas. Eles não tinham ideias que aqueles brilhos são sóis. Então, eles imaginavam, o que é isso? Os pagãos foram lá e falaram, esses são as forças que nos criaram. E começaram a imaginar, então, como que é a forma dessas forças? Então, eles começaram a dar forma. Começaram a dar o que a gente chama de arquétipos. Então, eles deram forma para aqueles seres. Aí, Baal é de tal jeito, Asherah é de outro jeito. Então, eles vão dando formas para as estrelas, para os planetas, porque eles achavam que os planetas eram seres celestiais. E a Bíblia traz a palavra celestial e não espiritual. O exército celeste. Celeste é o que está lá no céu, no espaço sideral. E não seres de um mundo espiritual. A Bíblia não fala de mundo espiritual, em momento algum a Bíblia hebraica fala sobre isso. O povo de Israel, ao perceber que aqueles seres brilhantes tinham corpos, ou seja, eles eram visíveis, então falaram, não é possível que esse seja o nosso Criador. Não, eles são visíveis como nós. Então, o nosso Criador é algo que não se pode ver.
O Criador não pode ser visto, ou seja, ele não é corpóreo. Se há algo corpóreo, esse algo corpóreo foi criado. E se Deus é algo corpóreo, então ele foi criado por alguém. Então eles chegam e dizem, esses seres não são deuses, não são forças que criaram toda a humanidade. Esses seres são os mensageiros de Elohim. Então eles começam a nomear, ou seja, não são mais forças, Elohim, no sentido da palavra, abre aspas, deuses dos cananeus, dos egípcios, dos mesopotâmicos, mas eles começam a nomear aqueles seres celestiais agora de Melachim, os mensageiros de Deus que estão a serviço de Deus. Então, você entendendo que os Melachim são planetas e estrelas, agora você tenta imaginar a narrativa de Jó. Jó seria uma força... Ou seja, Melachim também é dado às 4 forças da natureza, tá? Para explicar melhor. Fogo. Moisés, quando estava na sarça ardente, ele falou com uma voz que saía do fogo. Água. O profeta Ioná, quando estava sendo levado para pregar em Nínive, as águas se mexeram, o barco se mexeu, o profeta caiu e veio um peixe e engoliu ele. Segunda força da natureza, a água. Elias sobe aos céus num redemoinho. Outra força da natureza, o vento. E terra, o povo que fez o bezerro de ouro, a terra se abriu e engoliu todos aqueles que fizeram o bezerro de ouro. Então nós temos 4 elementos da natureza que são chamados de Malar. E Hassatan? Hassatan é uma dessas forças da natureza. Então, dentro da narrativa de Jó, essa força da natureza subiu até as estrelas, até o universo lá em cima, e andou no meio dos planetas. Aí, a Shem, dentro da narrativa, filha, fala para ele, viste meu servo Jó? E aquela força da natureza, ela diz, sim, tira tudo dele e vamos ver. Então, desce lá e faça. Então, qual que é essa força da natureza chamada de Hassatan? A calamidade. Dentro do texto poético, porque estamos lidando com uma poesia, dentro do texto poético, a calamidade veio sobre Jó. E qual que é o intuito do livro de Jó? Explicar sobre as calamidades que caem sobre os homens e a justiça de Deus. Ou seja, é um texto poético, não é um texto literal, não se literaliza poesias. Isso é uma regra de gêneros literários. Quando você tem um gênero literário que é poesia, ou um gênero poético, você não deve literalizar ele, mas compreender aquilo que o autor está querendo te passar. Então, Satã ali é o arquétipo da calamidade que caiu sobre Jó, que é o arquétipo da calamidade que cai sobre todos os seres humanos. Entendeu? O que é Hassatan? Então, é um arquétipo da calamidade, e não uma pessoa. Não é um ser espiritual, mágico, que veio de Nárnia, passando pelo guarda-roupa. Isso não existe, isso é fantasia na cabeça dos gregos. O chifre tridente, né? Fantasia da mente dos gregos. Hassatan é um arquétipo da calamidade. Então, todo lugar que aparece a palavra Hassatan, ou Satã, ela está como uma calamidade, ela está envolvida com guerra, está envolvida com conflito, está envolvida com terremotos, está envolvida com doenças. Entendi. O Denis, a outra era sobre o diabo de Apocalipse, né? Que você falou, você perguntou, né? Isso, era sobre o diabo e Satanás, né? Que Satanás é opositor, diabo, no caso, né? Um estudo que eu já fiz seria acusador, né? Que eles também associam esse... E quem eram os acusadores ali do Apocalipse? Roma. Não, então, e aqui no Evangelho Protestante, eles dão o mesmo sentido para esse Satanás, eles falam que é esse diabo também. Eles juntam tudo e falam que é o mesmo ser. Fantasia, porque gramaticalmente na língua hebraica isso é impossível. Possível, é impossível, né? Isso ser um ser. E pelo cunho histórico, sabendo que as pessoas olhavam para as estrelas e as forças da natureza,
Então não está nem falando de um ser espiritual, e sim calamidades, fogo, água, terra, vento, os planetas e os sóis. Tem muito mais a ver com astrologia do que com o mundo de Hades, o Zeus e o Monte Olimpo. Ô, Ronaldo, nesse assunto aí que você fala aí sobre a natureza, tem a passagem ali, por exemplo, em Gênesis, que tem a frase mais complicada interpretada de forma equivocada. Façamos. Explica para nós aí. Você sabe onde está escrito isso, de cabeça? Façamos a nossa imagem e semelhança. Gênesis o quê, Denis? Ô, Paulo? Gênesis 1 e eu acho que é o 6, se eu não me engano. Ronaldo, não sei se você sabe a referência da palavra inferno. Inferno tem no Primeiro Testamento? Na Tanakh e Torá? Não, isso é coisa dos gregos, é o Hades, né? É o Hades, Isso. onde o deus Hades habitava. Mas não, se você pega Salmos, eu não me recordo de cabeça aqui agora, Salmos não. Acho que Eclesiastes fala sobre inferno. Sheol é sepultura. Tem uma outra frase lá que é... Aquele lugar onde Jesus foi enterrado, que rola pedra. Tem o nome daquilo que eu não consigo lembrar agora. Tártaro, tem Sheol, Tártaro. Sabe, na ideia de vocês, sabe onde Jesus foi enterrado? Que rolaram a pedra para fechar o buraco? Uhum. Eu sei, mas não lembro o nome. Então, eu também não lembro o nome. O texto hebraico está falando desse tipo de túmulo, né? E o Sheol, que é a sepultura, onde todo mundo vai quando morre, né? Então, não fala de inferno. A Bíblia hebraica não tem palavra inferno em momento algum. Isso simplesmente não existe na Bíblia hebraica. Existe na tradição de Jerônimo. Qual? É que na verdade, aqui misturam tudo. É que o Ronaldo ele vai se identificar com o Vale de Rinom. O Gen Rinom é onde... O Gen Rinom é um lugar fora do muro. Tem o Gen Rinom da Cabala, tá? Que o Gen Rinom da Cabala seria o purgatório, mas também é fruto da imaginação dos cabalistas, tá? Isso não é real. E tem o Gen Rinom lá em Jerusalém, que hoje é um lugar florido, o Vale de Rinom, onde os pagãos sacrificavam as crianças ali a Baal, então eles colocavam as crianças num prato para ser queimadas vivas ali, e os sacerdotes tocavam tambor para o som das crianças não serem ouvidos, né? Porque elas estavam sendo fritas vivas, elas eram fritas na bandeja viva. E mais para frente, no tempo da construção do Templo de Jerusalém, passou então a ser jogada ali as carcaças dos animais que eram sacrificados no templo, eram jogadas ali porque ali tinha enxofre. Então ficava pegando fogo direto e reto, então consumia, qualquer coisa que era jogada ali era consumido. Então é um ali lugar... é o Geena? É o Gen Rinom. Vocês chamam de Geena, né? Que é o Geena, né? Porque o Gen Rinom tá em qual parte lá da Tanakh? Aí a galera que é afinada em versículo e coisa que vai saber. Eu sou difícil também para gravar versículo de cabeça. Isso é coisa de pastor, cara. Pastor chega, tá no versículo tal, coisa tal, livro tal. De cabeça então, eu não sei não. Gen Rinom é a mesma coisa que Geena lá dos evangelhos. Que na verdade então, foi traduzido para inferno, né? É um lugar físico que se jogavam os cadáveres dos animais, os ossos e tudo, para ser queimado ali e não trazer peste e doenças para dentro de Israel. Se eu não me engano, resumindo, Ronaldo, traduziram tudo no português para inferno. Isso. Foi Jerônimo. Está na Vulgata Latina. Vulgata Latina que ele coloca inferno. Por causa da crença do Hades e o inferno de Hades, o inferno de Dante, né? O Gênesis 1:26. Até tem na cultura evangélica que eles falam muito da Batalha do Armagedon. E essa Batalha do Armagedon já aconteceu lá, né? Que tem o Vale do Armagedon lá, né? E é interessante, né? E tem muitos, aconteceu, acho que muitos que acham que isso aí não não é um local, é uma coisa espiritual, né?
a batalha do Armagedão, as pessoas vão tudo ressuscitar e vão guerrear lá, os guerreiros de Cristo, contra Gogoi e Magoi. Gog e Isso aí Magog. demora- Gog e Magog, Gog e Magog é Seleuco e Antíoco. Ou seja, os filhos de Alexandre o Grande. É Gog e Magog. Então, se estão esperando o Seleuco e Antíoco ressuscitar para fazer uma guerra, gente... Mas Não vai na igreja evangélica eles falam muito dessa batalha do Armagedão nos fins dos tempos, né? Então, quem está nos ouvindo aí, O fim dos tempos é as parte aí, 72 semanas. O fim dos tempos é as 72 semanas de Daniel, que acaba com a destruição do Templo de Jerusalém. Então, aquele é o fim dos tempos. Então, se há um fim do tempo, já foi há 2.000 anos atrás. Se estão esperando acontecer até hoje, é melhor pegar um banquinho, porque não vai. Ô, Ronaldo. Deixa eu ler aqui o Gênesis. Gênesis Isso, 26. lê o Gênesis aí, depois você responde essa pergunta, Sileide, para mim, que o pessoal está desesperado aqui. Então, É Gênesis 1 e 26. 1 e Então, 26. Vaiomer Elohim nasce Adam. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Então, o que é esse nascer? Por que a palavra está aqui, nascer, façamos? Não, a resposta é muito simples, tá? Inclusive, Rash chega, foram os anjos, tal. Só que o texto, se você ler o texto aqui, não vai aparecer anjo nenhum. Tá? Não existe a palavra que os anjos fizeram isso aqui com o Eterno. Também não aparece nenhum Messias aqui no texto. É só ler que não tem nenhuma palavra Ramachia. A Ramachia estava ali. Também não tem no texto. Então, o que é esse nascer? Para quem? Quem é esse que está fazendo o homem à imagem e à semelhança? A criação. Deus fez toda a criação até o 6º dia. E o homem foi feito de Adamá, ou seja, do pó da terra. Então, a terra, o planeta, a terra, ou a terra ali, né, no sentido do texto bíblico, a terra do qual foi plantado Adão, é que é formado o homem. Então, Deus está falando com a sua criação. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É por isso que nós temos a consciência do bem e do mal, e por isso que nós temos semelhanças genéticas, ou até 98% de semelhança genética com um chimpanzé. Porque nós somos feitos da terra. A terra nos fez e Deus soprou vida. Então Deus está falando com a natureza que ele criou. É o texto dentro do seu contexto. Não tem nenhum Messias no texto, não tem nenhum anjo no texto. É Deus falando com a natureza. Ó, natureza, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E quem Isso é vai crítica dizer textual. isso, Ronaldo? Quem que vai dizer isso sobre isso que você disse? Aonde vai achar essa fonte? Na crítica Não. textual. Crítica textual, patrística. A patrística. Você pega ali o livro Eusébio de Cesareia, Irineu de León, Inácio Papias. fazendo Papias ainda tem vários problemas aí com esse negócio de Papias, que eu fiquei sabendo. Que as palavras de Papias não é confiáveis. E é um rolo. É um rolo. Mas tem palavras de Papias nos evangelhos. É tudo uma mentira. Resumo. Toda a Bíblia que nós temos é uma mentira. Então, né? Você tem que estudar Mas pra você tem um saber se é mentira ou Alcorão, se não. quiser também tem um Alcorão aí. Falta de livro sagrado não vai ter. Ô, Paulo, Então. a questão... O irmão lá, o irmão lá, ele não falou nada. Esse irmão, esqueci o nome dele. Denis. Ô, O Paulo, Denis, o Luiz Fernando, deixa o irmão Denis fazer umas perguntas lá. Gostei daquela O Denis pergunta, tá irmão assustado, Denis. né? Olha lá. Vai, O Denis irmão tá Denis. assustado. Não, esquenta não, Ronaldo. O irmão Fernando aí sabe o que eu já passei já no meu canal. ô, Paulo, o que você tem que entender é o seguinte, não é o que a gente está falando aqui. Não é o que a gente está falando que a gente vai desconstruir a Bíblia. Não é questão disso aí. A questão é que nem tudo que está ali é verdade.
E para você saber o que é verdade, você tem que estudar isso que a gente está falando para você. É o que eu estou estudando, é o que o Ronaldo já estudou, para você saber como isso foi montado.